Décio, você já ficou naquela dúvida se você estava resfriado, gripado, né? Naquela incerteza ali, nunca sabe o que que é de verdade? A gente sempre fica, né? Eu costumo entender que se tem dor no corpo, é gripe. Dor no corpo? Na minha percepção. Não Entendi. tem dor no corpo, é um resfriado. Pra mim. Mas também é uma percepção pessoal. Não sei se tá certo, não sei se tá errado. Mas a gente vai descobrir agora qual que é a diferença entre essas duas doenças, Camilo, que são causadas por vírus e têm sintomas muito parecidos. Olha, entre tantos assuntos que a gente tem tratado aqui no Jornal Nova Brasil, aquelas relativas à saúde têm um impacto muito grande por causa, obviamente, da importância social que isso existe. Quantas vezes a gente já ouviu pessoas, você está resfriado? Não, estou com gripe. Você está com gripe? Não, estou resfriado. Bom, diante dessa nosso desconhecimento a respeito desse assunto, nós pedimos aqui a gentileza, Dr. Ciro Kirchenstein, que é médico, pneumologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, para conversar um pouquinho conosco. Doutor Ciro, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Nossa, é um prazer estar aqui com toda a comunidade da Nova Brasil e ser entrevistado por você, Heródoto. Muito obrigado. Doutor Ciro, então, pergunta de leigo, como sempre. Qual é a diferença entre uma gripe e um resfriado? Você sabe que há 5 anos atrás essa resposta seria muito simples, né? O resfriado seria um quadro infeccioso alto, pegando só o nariz, aquela coriza, espirro, uma dorzinha de garganta e leve, e a gripe seria a infecção pelo vírus influenza. Mas depois da Covid, essa resposta ficou bem mais complexa, porque fora a pandemia que trouxe assim grandes problemas sociais, de imobilização social, né, restrição de movimentos, a gente viu que tem muitas infecções respiratórias que a gente não sabe a causa, e passaram a ter testes. Então, hoje, não fica só sobre a diferença entre um rinovírus, um coronavírus simples que dá um resfriado, e o vírus da gripe. Hoje a gente sabe que Covid pode dar, tem 3 vírus contaminando a população do Brasil hoje, transitando através de vigilância sanitária, e aí a coisa é mais complexa. Agora, doutor Ciro, e com isso os efeitos sobre o organismo humano são maiores? Então, as pessoas vulneráveis, grávidas, idosos, pessoas que têm doenças crônicas, como insuficiência cardíaca, diabetes, asma, elas podem ter uma exacerbação, uma piora da sua doença. Então, tem 3 vírus circulando hoje, que é o vírus sincicial respiratório, que a gente não tem tratamento para ele, mas ele em bebezinhos com menos de 6 meses podem provocar quadros de bronquiolite respiratória, insuficiência respiratória, em idosos, principalmente com DPOC. A Covid ainda mata 200 pessoas por semana aqui no Brasil. A gente tem a gripe e tem a pertussis, que é a coqueluche, a tosse comprida, que está aumentando, que não é um vírus, é uma bactéria. Então, é importante a gente poder diferenciar e saber, porque as medidas de isolamento, as possibilidades de tratamento mudam conforme a causa dessa infecção. Fora que também a gente tem um desafio de diferenciar um resfriado, que é uma inflamação nasal, dos quadros alérgicos. A pessoa pode ter somente uma crise alérgica, ela tomou chuva e o frio provocou uma crise vasomotora, alérgica, com espirros, e não tem vírus, não tem necessidade de fazer um tratamento objetivo antiviral. Agora, doutor Ciro, quando é que o nariz da gente começa a escorrer e não para? Então, a gente tem uma capacidade de inflamar quando a gente é agredido. Então, se entra uma poeira ou entra um vírus no nariz, ele atinge, tem certos receptores de células lá que vão dizer, olha, isso é estranho, isso não pertence a mim. Então vai mobilizar glóbulos brancos, vai mobilizar anticorpos, e alguns dos efeitos é produzir vasodilatação. Então você abre os vasos e aí pela porosidade começa a sair líquido, e pela inflamação também começa a sair líquido, que é rico em glóbulos brancos, é rico em anticorpos para combater um agente infeccioso.
Às vezes não é, às vezes foi um perfume, às vezes foi um frio, às vezes é um pólen que entrou e é uma resposta exagerada, é uma resposta alérgica, né? Quando é um rinovírus, por exemplo, um coronavírus, ele também provoca a mesma coisa. Às vezes é difícil de você, clinicamente, só conversando com o paciente, conseguir fazer essa distinção. Agora, doutor Ciro, nós em geral, as pessoas em geral, quando tem alguma desses sintomas, nós corremos na farmácia e vamos nos automedicar. E hoje é muito mais fácil, porque a quantidade de medicamentos que tem na frente do balcão da farmácia de tal ordem, e a gente chega lá e pergunta pro atendente, tem alguma coisa para gripe aí? Ele me apresenta uma cesta de produtos, né? E aí, isso pode, por exemplo, mascarar alguma coisa? Isso não tem efeito, para alguns tem, mas para outros não tem, e pode mascarar alguma coisa mais séria? Então, primeiro, a gripe é uma infecção mais grave, ela dá febre, dor muscular, fadiga, e em pessoas de risco, ela pode chegar até a matar e transmite de uma pessoa para outra. Então é importante não ficar tomando medicação sem a gente ter certeza. Então, se você tem, por exemplo, um vozinho de 80 anos, diabético, fazendo quimioterapia, se ele está com febre, com coriza, com tosse, eu acho que é importantíssimo, antes de tratar, até fazer um teste rápido, ver se é gripe ou Covid, porque existe tratamento específico para gripe, que é o oseltamivir, é um remédio que você toma e você evita a progressão, e ele tem que ser dado nos primeiros dias de gripe. Para pacientes vulneráveis, existe medicação para Covid, e ela está circulando, então a pessoa vulnerável deve tomar ou Paxlovid, ou então internar para tomar Remdesivir, porque isso vai evitar a progressão da doença. A Covid, ela já se distingue da gripe propriamente, porque o quadro grave é alguns dias depois. Então a pessoa se infecta com gripe, depois de 1 ou 2 dias está com febre, lacidão, dor muscular. Se ela está com falta de ar, então já é um sinal mais grave. Então é importantíssimo a gente diagnosticar. Agora, a automedicação é sempre arriscado. Então, a pessoa que é rígida e sabe que supõe que muita gente estava gripada em casa, ela pode fazer uso de um antistamínico, lavar a narina, né? Não dá para todo mundo com resfriado procurar ajuda médica, mas pelo menos uma vez para ter uma orientação eu acho recomendável. Hoje com telemedicina, então fica muito fácil. Perfeito. Doutor Ciro, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Muito grato. Hereto, eu só quero salientar que essas doenças, elas são preveníveis. Então é muito importante, para não ter gripe ou Covid ou pertussis, as pessoas procurarem o centro de saúde e estarem vacinadas tanto para gripe, como para Covid, como para tosse comprida. Perfeitamente. Obrigado, doutor Ciro. Um grande abraço. Bom, bem, doutor Ciro Kirchenthaler é pneumologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, conversando aqui conosco. Está aí, portanto, mais uma questão importante da saúde aqui no jornal. E nós continuamos aqui com as notícias.